Caça de Cthulhu. Diário jogado por Felipe Peregrino. Silêncio. James Miller e Emma Johnson permaneceram assim por alguns segundos. Depois da horda ter passado, o silêncio foi sepulcral. Mas não durou muito. James se levantou em direção à saída. Vou ver se a Emma vai tentar impedi-lo. Consultar o oráculo aqui. 9. Sim, ela impediu. Eu não tenho tempo a perder, James respondeu de forma agressiva. A minha filha está muito doente. Eu preciso encontrar o medicamento que ela precisa. Sua filha Angela? Emma perguntou. James havia esquecido o quanto da sua vida ele já havia contado para aquela mulher. E se arrependeu um pouco. Sim, ele respondeu. Você sabe que você não pode sair ainda. Não é seguro, Emma retrucou. É procedimento, a gente devia esperar pelo menos mais um tempo. Pode ter um bando de retardatários ou alguma coisa assim. James não quis ouvir, mas mesmo assim ela continuou segurando seu braço. Tá, vou fazer uma interação aqui. Vou jogar um dado pra ver o que ela vai falar. 8. O personagem pede ajuda em uma luta. Tá, eu vou olhar o livro de contos de Lovecraft pra ver que tipo de luta ela pode estar enfiada. Okay. De repente, veio-me outro surto daquele medo agudo que se apodera intermitentemente de mim, desde a primeira vez que avistei o Vale Terrível e a cidade sem nome, sob uma lua fria, e apesar da exaustão, senti-me com um sobressalto febril e forcei o olhar para o corredor escuro que conduzia aos túneis que subiam para o mundo exterior. Ok, túneis. Tá. Eu posso te ajudar, Emma disse. Se você me ajudar, eu te ajudo a encontrar os medicamentos. James duvidou, mas ouviu o que ela tinha a dizer. Um membro do meu grupo está perdido. Ele desapareceu quando foi explorar os subterrâneos. É um cara jovem. Pode estar precisando de ajuda. James sacudiu a cabeça. Ia responder que não tinha nada a ver com isso, mas resolveu continuar dando atenção para a mulher. O que a sua filha tem? Emma perguntou. James respondeu que ela estava ardendo em febre. E Emma respondeu que poderia ter os medicamentos no seu esconderijo. Um membro do seu grupo que estava desaparecido era um jovem chamado Thomas. Era um garoto que sabia entrar e sair de qualquer enrascada. Ele inclusive conseguiu invadir aquele hospital de campanha que tem no centro da cidade. Você não vai acreditar, Emma falou. E James não acreditou mesmo. O hospital de campanha era o lugar mais perigoso da cidade naquele momento. Os militares tentaram armar uma defesa quando os cultistas e Cthulhu despertou, mas não adiantou nada. E acabou que aquilo se tornou a base, o centro nervoso de todos os cultistas. Por isso, todo mundo com um pingo de inteligência evitava aquele lugar. Mas, pelo que aquela mulher estava dizendo, alguém foi idiota o suficiente para entrar. Se aquilo fosse verdade, era realmente plausível que o grupo tivesse os medicamentos que ele precisasse. O hospital de campanha tinha tudo que um grupo precisava para sobreviver. Tá, eu vou rolar um acontecimento importante para saber o que está acontecendo no túnel. Então eu tenho que rolar 4d10 para montar o enredo. 9. Um sacerdote sombrio. 7. Saquear. 3. Seu sobrevivente. 4. Instaurar o caos. Um sacerdote sombrio que é roubar seu sobrevivente. Que irá instaurar o caos. Ok. Emma explicou que a última vez que eles tinham conseguido falar com Thomas, o jovem desaparecido, ele havia contado que tinha roubado alguma coisa importante dos cultistas e que eles estavam atrás dele. Ele disse que ia fugir para os túneis, que achava que lá era mais seguro, o que James sabia que era um erro. Mas, graças ao que ele tinha feito, os cultistas estavam todos atrás dele. Ele contou que tinha escondido o que quer que ele tinha roubado em uma das casas, naquela área onde eles estavam naquele momento. Disse que era coisa grande, coisa poderosa, que poderia virar o jogo, mas não quis contar o que era. Por isso, era importante primeiro encontrar o jovem, para depois conseguir recuperar o que quer que ele tenha roubado. Tá, eu vou rolar um teste de mente para ver se o James percebeu que pode ser a adaga ritualística que ele encontrou. Então eu tenho mente 2, vou rolar um D10. 9, 11, passou. James sentiu um frio na espinha. Será que ela estava falando da lâmina ritualística? Era coincidência demais ter encontrado um item daquele perdido no meio dos escombros. Fazia todo o sentido de que o item tinha sido roubado. O que ele deveria fazer? Contar para ela? Talvez se entregasse a lâmina,
a jovem decidisse ajudá-lo de uma vez por todas. Mas não teria garantia nenhuma de que ela ajudaria no final. Talvez ela só pegasse a lâmina e fosse embora. Ele não conhecia ela bem o suficiente para confiar nela. Não confiava em ninguém, exceto a sua filha, para ser sincero. Por isso, olhou no fundo dos olhos dela e resolveu ajudar. Se eles queriam encontrar Thomas, então eles deviam partir imediatamente. Eu vou rolar um dado na tabela 23B para saber a localidade do evento importante que eles estão passando. 9. É o metrô parado. Não leva muito até eles chegarem ao acesso aos subterrâneos. Tratava-se do velho acesso ao metrô, um local que trazia lembranças para James. Era onde ele passava todos os dias para ir no trabalho. Era engraçado como aquela vida tinha ficado para trás. Os trens, mesmo em silêncio, pareciam ecoar com os passos e vozes de todas aquelas pessoas que durante muito tempo passaram por aquele lugar. E embora tudo estivesse silencioso e os trens decadentes e decompostos, parecia que ainda tinha um vestígio de vida naqueles escombros. Eles continuaram caminhando. Bom, agora eu tenho que rolar o desafio do acontecimento importante. 2d10, 6, 8. Você encontrou a ameaça principal. Caramba, já. Ok, beleza. Os dois caminham lado a lado no metrô, procurando vestígios ou alguma coisa que indicasse a passagem de Thomas por aquele lugar. Mas o que eles escutam é algo muito mais sinistro. Uma voz num tom monótono entoava um cântico. O mesmo cântico que James havia ouvido agora há pouco quando encontrou os dois cultistas. O cântico, apesar de parecer familiar, ainda causava aquele arrepio, aquela sensação de que havia algo errado, aquela sensação de que ele não estava lidando com algo humano. Ao mesmo tempo, parecia que aquela voz e aquele cântico o estavam atraindo. Era como se ele quisesse caminhar na direção de quem estava emitindo aquele som. Foi preciso Emma tocar no seu ombro para que ele despertasse daquele torpor. Vou rolar um teste de furtividade para me aproximar um pouco mais de quem quer que estiver cantando. É um teste de corpo e como eu tenho um subterfúgio eu ganho mais 2. Então 6 de bônus. Vou jogar o D10. 9, não passei. Os dois tentam caminhar entre os trilhos, silenciosamente, ouvindo o som do cântico ecoando pelas paredes do metrô, o que parecia potencializar o seu poder, potencializar a sua força. James parecia quase hipnotizado por aquele som, o que fez com que desse um passo em falso, derrubando assim uma grande viga de metal que estava escorada num dos metrôs. O estrondo ecoou como um trovão pelas paredes fechadas, calando o cântico por um segundo. Estava mais do que claro que quem quer que estivesse entoando aquele cântico agora sabia da presença dos dois. Pelo volume do cântico, os dois souberam que a voz estava se aproximando. Estava caminhando em sua direção. Eles tentaram se esconder. Vou rolar o oráculo para ver se eles já tinham sido avistados. 3, não foram. Os dois correram, se arrastando para debaixo de um dos metrôs, até que o viram. Suas roupas características, sua forma de andar, era claramente um sacerdote sombrio, os senhores do que restou do mundo, cercados por cultistas insanos e todo sortilégio de humanos corrompidos pela loucura. Esses seres andam livremente e são mais perigosos para os sobreviventes do que hordas monstruosas. Tá, sacerdotes sombrios têm habilidade de proteção e eles são protegidos por 5 mais 1 D10 insanos. Então vou jogar um D10. 5, ou seja, 10 insanos. O homem, entoando o cântico, era cercado por um bando de 10 insanos que balbuciavam palavras desconexas. O grupo caminhava, claramente vindo em sua direção. A cobertura escura e parca, onde James e Emma se escondiam, não iria segurar por muito tempo. Eles precisavam agir, e precisavam agir rápido. Porra, vou até mandar mensagem pro Jefferson aqui, falar que esse jogo dele me fudeu. Tá. O coração dos dois parecia que sairia pelas gargantas. Tentavam ficar em silêncio ali, escondidos, mas mesmo seu fluxo sanguíneo parecia algo escandaloso. A horda caminhava, sob o júbilo do sacerdote sombrio. Eles precisavam sair dali. Não adiantava ficar para lutar. Vou ralar mais um teste de furtividade para ver se os dois conseguem se esgueirar. 6 mais 6, 12. Consegui. James sinaliza. Havia uma pequena brecha lateral onde os dois poderiam se esconder. Sair dali e esperar que o sacerdote se afastasse. E os dois, de maneira hábil, conseguem ir engatinhando até a passagem lateral,
oculta dos olhos do sacerdote sombrio. Eles conseguiram alcançá-la sem muita dificuldade. Ainda em silêncio, os dois percorreram o túnel adentro. Precisavam alcançar uma passagem onde não pudessem ser avistados pela horda do sacerdote. O túnel estava recoberto por uma escuridão quase palpável, e os dois entraram nela de cabeça. A escuridão era mais segura do que lá fora, com o sacerdote sombrio e seu septo insano. Os dois caminharam em silêncio, sem enxergar nada, confiando apenas no instinto, tateando a parede ao seu redor. Sons de gotas ecoavam e pareciam pequenas explosões nos seus ouvidos, mas pelo menos o silêncio era abençoante, indicava que o sacerdote ficou para trás. Eles não podiam se descuidar. Se fizessem barulho, alguém poderia ouvi-los e aquela turba de insanos poderia voltar a persegui-los, mas também não poderiam sair de lá de mãos abanando. Eles precisavam procurar Thomas de algum jeito, sem fazer barulho. Vou rolar mais um teste de furtividade para ver se eles continuam em silêncio. James, você tá mal, cara. Eles chegam numa pequena clareira. A luz passava por uma brecha que era uma brecha antiga de passagem de esgoto. E ali, eles avistaram uma porta metálica. Emma sinalizou. Thomas poderia muito bem estar escondido ali. James avança cuidadosamente. Coloca a mão na maçaneta e abre a porta bem devagar. O que ele não esperava é que anos de decomposição e podridão fizeram com que a porta estivesse em frangalhos. Ao puxar a maçaneta, toda a porta desmoronou em suas mãos, fazendo todo aquele barulho ensurdecedor ecoar por todo o metrô. Era tarde demais para tentar se esconder. James agarrou Emma pela mão e os dois se puseram a correr para mais fundo do metrô. Ao longe, os sons dos insanos começou a ser ecoado, gritos e berros. Eles estavam vindo. Não tinha tempo a perder. Bom, fudeu. Eu vou rolar um teste pra correr, vou rolar um teste aqui de corrida, pra ver o quanto que eu consigo me afastar do local onde os sacerdotes estão. James tem atletismo, que afetaria essa capacidade dele de correr, então ele ganha bônus 2 e corpo 4, então 6 de bônus. 8, com mais 6, 14. Tá, ele pegou uma distância boa de 4 bônus. Eu vou consultar o oráculo para saber se o Thomas, escondido no meio do metrô, escutou esse barulho todo. 10, escutou. James e Emma correm disparado, sem rumo, sem saber para onde ir, apenas numa esperança de manter a própria vida. A imagem de sua filha doente lá no refúgio e as palavras de sua promessa de que voltaria com os remédios ecoavam na cabeça de James, martelavam tanto que quase parecia doer. Ele fechou os olhos e correu o máximo que pôde, de forma que ele nem viu quando trombou com tudo num jovem que apareceu na sua frente. Emma abraçou o jovem de forma exaltada. Era Thomas. Ele havia ouvido os gritos e a comoção e veio verificar o que estava acontecendo, certo de que alguém teria enviado ajuda para buscá-lo. Porém, não havia tempo de comemorar. Os insanos vinham logo atrás. Tá, eu passei no teste de corrida com bônus de 4. Vou fazer o seguinte. Como o sacerdote sombrio tinha 10 insanos, como eu passei com bônus de 4, eu vou jogar um D6, ou seja, vou tirar 4 insanos por causa do meu bônus, eu vou jogar um D6 para saber quantos insanos estão na minha cola. Que maravilha! Mas não havia tempo para comemorar. Um grito insano veio pelo fundo do corredor, praticamente rompendo a escuridão. Thomas ligou sua lanterna, rompendo a penumbra, dando de cara com um insano que vinha a toda velocidade. Num movimento rápido, James sacou seu machado e golpeou furiosamente. Ok, James tem combate corporal, então ele ganha mais 2, mais 4 por causa de corpo, então rola um D10, mais 6. 7, mais 6, 13. Então eu passei com 3 de bônus, o que faz ele levar 4 do corpo, mais 2 por causa do dano do machado, mais 3, dá 9. Um insano tem... Cadê o filho do insano? O insano tem 8 de saúde, então ele morreu. O insano rompe a escuridão e vem com toda velocidade em sua direção, balbuciando palavras desconexas. Mas James ginga com o machado, girando-o no ar, atingindo bem na jugular do insano, que cai. Sangue espirra até o teto, e aquele barulho de água jorrando é quase perturbador. James olha para os dois, que arregalavam os olhos, e diz: não temos tempo para perder. Mais deles vão vir. Precisamos achar um jeito de sair daqui.
A Herança de Cthulhu. Diário jogado por Felipe Peregrino. Se você tem um diário e quer ouvi-lo também, mande para nós na 101games.com.br.